Os seus resina, em especial a Stephanie, vou mandar para vocês o que eu vou cobrar na prova. Babésia. Só o que é mais importante aqui, tá? É importante que vocês conheçam esses agentes e suas espécies, tá? O gênero Babesia e suas espécies aí, Cânias, Gibson, Felis, né? Cabale, Bigemina, Bovis. Tá? Interessante entender que, ó, protozoário, família Babesidae, tá? O que é importante a gente saber aqui, né? A relação da babesiose com as perdas econômicas. Isso é importante. Tá vendo aqui meu microfone de digital influencer? São os bichão. Ou características microbiológicas, tá bom? Qual a célula que basicamente hospeda, né? O que é isso aqui no meio? É o agente. Ciclo biológico, vocês vão estudar em parasito. Acho que deve ter estudado, né? Estão no quarto período. Então, esse negócio de ciclo merozoíta aqui, trofozoíta, esquece. A fisiopatogenia é importante. Tá? Por mais que essa fisiopatogenia aqui, ela tá bem simplificada, tá? Vocês podem pesquisar sobre fisiopatogenia, que isso aqui tá bem simples. Então, tem que... Fisiopatogenia, a partir do momento que entrou em contato, o que ele vai fazer? Vai multiplicar, vai romper, só isso que vai fazer? Então, se atentem a isso daí, tá? Ó, fisiopatogenia. Sinais clínicos, tá? É importante entender, mas basicamente o que vocês têm que associar da babésia é a questão da anemia, pela hemólise que vai fazer, tá bom? Por que que faz uma esplenomegalia, por exemplo? Por que que o paciente tem EMS? Eu gosto, tá? Da justificativa. E essas justificativas dos sinais clínicos, basicamente, é isso aqui, ó, fisiopatogenia. Se a gente vê o porquê que está acontecendo esse sinal, por que eu tenho trombocitopenia? Na verdade, a gente não tem tanta trombocitopenia em babésia, não, tá? A gente tem mais isso aqui, ó, anemia hemolítica. Bom, por que que faz icterícia? Por causa de anemia hemolítica. Vai ter mais morte não programada, né? Vamos botar aí no cão 110 dias de vida aí, uma hemácia, 70 no gato. Quando a gente tem um agente que vai causar a morte dessas hemácias, a gente vai diminuir o tempo, né, de vida delas. E a gente vai ter um aumento da bilirrubina circulante. Então, lá no baço, quando essas células são mortas, essa bilirrubina em excesso chega lá no baço. Aí a albumina vai lá no baço, pega a bilirrubina e leva lá para onde? Fígado. Muito bem aí, ó. Breno falou, deu para ouvir daqui, lá no fígado. Chega lá no fígado, dá uma misturada, processada por um elemento chamado, o Couto, grande Couto, falou aí, ó, ácido hialurônico. Pegar o ácido hialurônico e vai converter essa bilirrubina, né? Não conjugado em conjugado. Por isso que tem muita bilirrubina, porque as hemácias morrem muito antes do tempo. Então, morreu, a medula compensa, vai começando a aumentar a liberação dessas hemácias. E aí vai criando um ciclo que não consegue metabolizar o tanto de bilirrubina. Por isso que a hiperbilirrubinemia, nesses casos de diabetes, a gente chama de pré-hepática. Acontece antes do fígado. Beleza? Método diagnóstico, tá? Com certeza eu vou perguntar para vocês aí a diferença de uma avaliação diagnóstica entre PCR e sorológica. Quando é que a gente pede um, quando é que a gente pede outro. Falei muito disso também. Agora, esses testes aqui, assim, na verdade, eu vou comparar muito esse aqui com esse aqui, né? Vai ser uma questão da prova, comparando o diagnóstico sorológico com biologia molecular. Posso perguntar por que a gente tem bilirrubinúria, por que a gente tem hiperbilirrubinemia. Acabei de falar por que a gente vai ter. Acidose metabólica, isso aí é cena para os próximos capítulos. Controle, obviamente, importantíssimo do ponto de vista microbiológico, a gente saber como controla essa bosta. Tratamento, nada.
Diagnóstico também não. Eu nem estudo em tratamento de nenhuma outra doença. Tá bom? Vocês vão perder tempo. Influenza. Esperança. Quadro bonito. Influenza e herpes vírus. Pode entrar. Pode entrar. Você pode entrar. Claro. Tá na hora de você desenhar, papai já tá acabando. Vírus da influenza equina. Vírus da influenza equina. Fala no microfone. Fala. Oi. Oi. Fala no microfone. Tá bom. O que é importante aqui, ó? Características. Aqui, ó. Características microbiológicas. É importante a gente entender quais são as características morfológicas dos vírus, né? Poder fazer uma comparação com as bactérias aí também. Então, isso aqui, esse negócio de família, gênero, não precisa não. Agora, isso aqui é importante, tá? Ó, RNA de fita simples, esférico, pleomórfico. O que que é um pleomorfismo? O que que é um envelope lipídico? O que que ele traz de bom? Tá bom? Mexe aí não, meu amor. Ó, alta morbidade, baixa mortalidade. Qual que é a diferença de morbidade para mortalidade? Isso é uma questão também. Depois eu vou olhar lá. Fatores predisponentes, replicação viral, são características importantes. A fisiopatogenia, eu gostei dessa fisiopatogenia aqui. Tá? Filha, por favor, hein? Muito bacana essa daqui. Eu posso pedir, né? Como ela está completa, eu posso exigir de vocês que seja completa assim também. O grupo que fez ele completo, ó, pode xingar eles. Sinais, né? Na verdade, não existem sintomas. São sinais. Sintoma é aquilo que a gente descreve. Diagnóstico, basicamente teste físico. O que é teste físico? E eu sei o que é isso, é exame físico. Aqui, ó. Isso é teste físico? Ué, físico está se referindo à presença. Tá? Posso perguntar o que é PCR, tá bom? Então, isso aí, isso aí. Prevenção, óbvio, né? Falar de vacina. Herpes vírus, basicamente a mesma coisa. Esse negócio de história, que esses treinos não se apeguem nesses negócios, não. Tá? Importante, ó, associado a lesão neurológica. Brasil, primeiro registro, isso não tem importância nenhuma para mim. Epidemiologia, o que é um vírus cosmopolita? Alta morbidade, baixa mortalidade, né? Não concordo muito com isso, não, tá? Ele tem média mortalidade. Transmissão horizontal, o que que é? É transmissão horizontal. Transmissão vertical. Tá? Barará, características microbiológicas, é óbvio, tudo vai cair tudo questão. Características microbiológicas da influenza. Comprei não. Comprei não, você não pediu? Comprei não, você não pediu, tô gravando aula. Fisiopatogenia, beleza, tá bacana também. Fator de risco, adoro questão. Quais são os principais fatores de risco para herpesvírus, ou influenza, ou tal, tal, tal. Diferença entre herpesvírus tipo 1 e tipo 4. Isso é uma questão. Senhora, não lembrava dessas fotos, não. Isso aqui também dá uma bactéria Coccus gram-negativa aí, ó. Parecido com gonorreia. Diagnóstico, exame laboratorial, prevenção, né? Falar de vacina. Tratamento, nunca. Medidas terapêuticas também, nunca. Suporte também, nunca. Não é importância. Lá de casa não vou utilizar, não. Tá bem, né? Relíquia anaplasma, que eu acho que é o que vai mais cair na prova. Eu acho. Vocês aqui, ó. Fogão. Relíquia. Tá aqui. Mesma coisa, gente.
epidemiologia, eu não gosto desses negócios. Primeiro relato, região vale tanto. Isso aqui para mim não tem muita importância, não. Tem importância, ó. Utilizado fatores, isso aqui são importantes. Agora, se está no sul, está no norte, agora isso não é importante, não. Isso vai ter um momento que vai ser importante. Agora, ó, importante. De novo, posso botar uma imagem dessa? Não vou botar, não. Estou falando que eu posso só para criar um meio em vocês. Não, vou. Não apresenta LPS, ó. Legal. É, ó, negativa, mas não possui. Isso é importante. Lembrando que a prova é toda fechada, tá? Plasma. Nossa, isso aqui ficou perfeito. Isso aqui é um esquema de livro também. É do Nero. A microbiologia do Nero. Esse livro. Muito bom essa descrição aqui. Fisiopatogenia. Na verdade, fisiopatologia não tem muito certo. Né? Patologia. Ó, diferenciar as fases, tá? Esse trem. Diferenciar as fases. Posso colocar aqui alguns sinais. Caracterize a fase subclínica da erliquiose em cães. Posso colocar aqui, ó, palidez. Errado. Ok. Lá de casa também não vai ter nada, não. Nem tratamento ou não. Estudo em tratamento. E parvoicínio. Nossa, acabei de dar uma aula na pós-graduação aqui de parvovirose. Você eu vou cobrar. A aula que eu dei aqui de parvovirose eu vou cobrar de você. Graduação em doenças infecciosas. Cães. Aula de PCR. Cansado. Parvovirose é a característica microbiológica não envelopada e coisa aérea. Características virais. Eu não dei muita aula disso. Eu estudo. Mas você não deu aula, tem que vai estudar. Mas o que eu estou falando que vai cair, então estuda. Diferença de morbidade para mortalidade. Uma questãozinha boa de pedido. Ave Maria. Rottweiler. Não sei, que eu tô lembrando da prova com algumas palavras aqui que eu vi. Eu lembro que tem alguma coisa de Rottweiler. Talvez eu vou pedir para marcar as verdadeiras. E o Rottweiler é uma das raças mais predispostas. Você vai colocar verdadeiro. Aí lá no final, mais predisposto para sinomose. Fala. Mas para parvo. Tô sentindo frio de pipoca? Mentira. Fisiopatogenia. Fisiopatogenia que dá origem aos sinais clínicos, ok. Poxa, imitando, se for nojenta. Diagnóstico, ELISA direto. Vou perguntar qual a diferença do ELISA direto para indireto. Pá! PCR, de novo. Você não vê o que foi daí. Gente, não precisa ficar falando. Sempre o Stefano insistiu para que eu não fizesse isso. Já falei que vai cair. Falei. Vou repetir. Luiz, que manda aqui. Fisiopatogenia. Não, então é isso. Não tem muito segredo, não. A prova tá bem molezinha. E meu pai aqui, claro que molezinho não quer dizer de graça, né? Fácil. Bom, faço para vocês bons estudos. Se não tiver bons estudos, talvez eu esteja indo bem. Para dar dependência. Tia, pegadinha do malandro. Acho que eu nunca dei dependência de microaplicado, para vocês terem uma ideia. Tá bom? Então, um abraço.